Se você ama saber aquilo que se passa nos bastidores de uma produção audiovisual, confira esse vídeo, porque ele é justamente o making of da nossa primeira produção original. Olá, eu sou o Nando, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E agora, nesse vídeo aqui, eu vou revelar para você algumas etapas que eu separei dessa produção original nossa, que se chama O Arcade, para que você conheça um pouquinho desses bastidores. Considerando pré-produção, produção e pós-produção, eu levei mais de 100 horas para poder finalizar esse projeto. É preciso deixar claro algumas coisas aqui antes da gente entrar no making-off em si. Em momento algum, eu desejei fazer aqui algo hollywoodiano, ou seja, as imperfeições são visíveis, inclusive eu tive problema com o chroma key que eu não consegui executar da forma que deveria e isso transpareceu bastante no vídeo. Tenho convicção plena de que profissionais mais experientes alcançariam resultados superiores na mesclagem das fotos, dos personagens com o fundo, mas aqui foi feito com o que eu sabia e também com coisas que eu precisei aprender para essa produção. Fique atento porque ao longo do vídeo eu vou dar algumas dicas para a galera que trabalha com criação. E elas podem ser aplicadas em diversas áreas, inclusive, não exatamente na criação de audiovisual. Tem várias outras situações da nossa vida que a gente precisa ser criativo, Vamos falar a verdade. Eu tive que assistir alguns tutoriais no próprio YouTube para resolver alguns problemas que eu tive nessa produção. Os links estão todos na descrição do vídeo. E o último recado antes da gente entrar no making-off em si é que, se você ainda não assistiu essa produção, que se chama O Arcade, confira no card que aparece aí na tela, corre lá rapidinho lá no canal do Era Nerd, assista lá, são mais ou menos 3 minutos, o resto é só crédito, e depois você volta para poder compreender um pouco mais do processo que foi produzir esse material aí para a galera. Sem mais delongas, Girassol Comunicação e Era Nerd orgulhosamente apresentam o Arcade Making Off. Para a galera que já lê quadrinhos, sabe que esse orgulhosamente apresenta é uma das frases super repetidas em revistas em que o próprio Stan Lee apresenta. Por exemplo, do Homem-Aranha tem várias edições que iniciam com essa frase. Então, a gente já pegou aí também essa referência. A ideia original surgiu justamente por conta da aquisição desse arcade, desse fliperama aqui, do Fortnite. E assim que eu coloquei Stan Lee e Hulk de frente para o fliperama, me lembrei imediatamente da minha adolescência, por volta da década de 1990, em que os arcades chegaram aqui no Brasil com jogos tipo Street Fighter, tinha Mortal Kombat, entre outros. E era super comum nessa época, quando a gente está jogando, uma outra pessoa compra a ficha, põe contra, é a expressão que a gente usa, e aí, muitas vezes, inclusive, a gente presenciou ao vivo essa questão de uma pessoa maior e mais gorda assim também, não só a questão de ser gordo, mas ser maior, a pessoa ocupar mais espaço ali no arcade, e ela atrapalhar bastante a forma que a gente joga, porque nem todo fliperama tinha a largura que seria necessária para compreender essas duas pessoas. E, inclusive, na minha época mesmo, nessa época aí de 1990, mais ou menos, tínhamos dois tipos de fliperama. Tinha um que era mais ou menos a largura de uma geladeira mais comunzinha, que seria, sei lá, uns 80 centímetros, ou pouco mais que isso. E tinha uma outra mais larga. Aí nessa que é mais larga, a gente não tinha tanto problema com isso. Mas nessa outra mais estreita, se a pessoa fosse um pouco maior, acaba prejudicando o outro jogador, como foi apresentado aí no meu vídeo. Bom, essa aí é a história que eu queria contar. Ela foi baseada, então, em fatos reais justamente por essa situação que era corriqueira para gente que jogava no fliperama. Fato é que eu não queria contar apenas esse conflito, que seria a questão do jogador maior e outro menor, mas também criar um contexto para poder inserir essa cena e depois ter alguns desdobramentos ali com aquele cenário, com aquelas pessoas que estavam envolvidas ali no ambiente. A dica número 1 é: anote ou grave as suas ideias. Quem é dado ao papel, eu recomendo ter um bloquinho específico para as suas inspirações e ideias de criatividade, porque você tem um lugar só e fica mais fácil depois de encontrar, porque se você anotar no mesmo bloquinho
e você anota outras coisas, com certeza vai ser complicado de resgatar aquela anotação sua depois. Para quem é dado ao telefone, temos aqui um recurso que eu acho super interessante, que inclusive é o que eu usei, que é o gravador de áudio, porque muitas vezes eu prefiro narrar a situação ou até falar, igual no caso específico dessa produção. Eu acordei de madrugada, as cenas passaram assim de uma forma muito clara na minha mente, inclusive o diálogo, ele não é tão elaborado, mas tudo isso surgiu em um momento que eu acordei na madruga, e aí eu já peguei o meu gravador, gravei todas as falas, e depois, no outro dia, eu fiz o storyboard que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é um aplicativo que eu conheci recentemente, é um site, né, mas também é um aplicativo que é perfeito para a gente fazer o storyboard ou até o roteiro de produções audiovisuais. Eu utilizo também nas minhas produções de motion graphics para os clientes e eu utilizei na minha produção. O que a gente tem aqui? Não vou ensinar para você como utilizar essa ferramenta, mas é super intuitivo e o link se encontra na descrição do vídeo. Na parte superior eu tenho o título aqui da minha produção e temos as cenas. Aí cada cena, o que a gente pode colocar? Por exemplo, eu coloquei aqui um screenshot, né, que é um print lá daquela tela para a gente saber que essa é a cena 1. Inclusive, assim, cada pessoa tem um processo de desenvolvimento de roteiros e storyboard. No meu caso, eu precisei antecipar alguns detalhes no after, né? No caso, eu fiz algumas prévias de cena para depois eu fazer a execução em si. Ou seja, eu já havia produzido então essa cena inicial e tinha também o cenário do bar, onde as pessoas vão interagir ali. Aqui eu tenho uma descrição da cena e tem também aqui embaixo a paleta de cores, que é super importante também para qualquer trabalho de design e audiovisual. Aqui vai ser só uma passada de olho para você perceber. Aqui eu inseri também o diálogo. Aqui a última cena eu nem tinha colocado. Na verdade, tivemos mais que 7 cenas, eu acho que foram 11 ao todo, mas de toda forma eu fiz aqui a parte que eu considerei mais complexa e depois eu deixei a criatividade no improviso. Mas o ideal, sempre que a gente for produzir algo desse tipo, é já saber todas as cenas bem descritas, até para poder poupar tempo, porque se você deixa igual eu deixei no sentido de criatividade, pode ter alguma situação em que a gente não goste do resultado porque você não havia previsto. Então ter o roteiro todo com o storyboard é o melhor caminho para você ter algo garantido. Eu fiz o posicionamento da câmera em cada cena e também a sua própria movimentação. E eu escrevi cada detalhe dessas coisas nos prints que eu gerei. Inclusive, eu já coloquei aqui o tempo de quanto duraria cada cena. Esse X para mim que ele representava onde teriam pessoas. E aqui no canto superior esquerdo, onde eu coloquei também essas setinhas, é para indicar a fonte de luz, para eu saber também, na hora de produzir a minha inserção live action, e tentar acertar a luz. Não que eu tenha feito esse acerto perfeitamente, eu acredito que não, mas eu precisava me guiar de alguma forma, né? E com essas telas que são o meu storyboard final, eu tinha um guia bem mais prático. E das telas aí do meu storyboard, que eu desenhei tudo no mouse, né, no Photoshop, a que eu mais gostei foi justamente a do Stan Lee aqui, que ficou até bem engraçado. Um detalhe que é super importante pensar quando se fala em 3D é que nem sempre você precisa fazer tudo no braço, né, do zero. Imagina só, se eu já gastei mais de 100 horas utilizando objetos 3D prontos, qual seria o tempo final para eu poder modelar tudo? Então, assim, para facilitar a vida, para quem quer utilizar modelos 3D, gratuitos inclusive, eu recomendo o site Sketchfab. Aqui você encontra uma gama imensa de modelos 3D e eles são baixáveis. Tem também alguns que são pagos, aí vai ao seu critério, você também pode comprar, né? Os que a gente consegue utilizar gratuitamente é exigido de nós os créditos, por isso os créditos deste artista foram colocados nos créditos finais do vídeo. Bora conhecer aqui então o bar, que foi esse aqui, ó, The Drum. Esse cabra aqui, ó, o site permite que a gente navegue pelo objeto 3D, olha só,
uma modelagem bem bonita, eu gostei bastante, e ela já reflete a temática de cores que eu escolhi, que é uma paleta neon ou cyberpunk. No caso do fliperama, eu até pensei em utilizar este modelo e substituir os adesivos, né, por algo do Street Fighter. Porém, lidar com o ambiente 3D é melhor que a gente tenha um objeto 3D. E assim sendo, eu optei por utilizar este modelo aqui, ó, de fliperama, que tá lindão também, ó. Já tem as cores temáticas, inclusive, do meu bar, né, do bar que a gente utilizou. E também está aqui o artista. Esse aqui também é um modelo gratuito e foi por isso que eu utilizei. Agora, a gente entrando na produção em si, eu pensei, poxa, esse bar tem que ser povoado. Até considerei chamar algumas pessoas para participarem, né? Só que como o tempo era escasso e também gera-se outras complicações de horário para coincidir e tudo mais, e aí, por fim, eu conversando com a Nani, que é a minha namorada, ela sugeriu, por que você não faz todos os personagens? Aí foi justamente o que eu fiz. Utilizando as máscaras que acompanham algumas versões especiais de edições de quadrinhos, eu fiz também alguma troca, né, de figurino para poder compor esses personagens que fizeram parte da minha aventura. E aí tivemos então, em ordem de aparição, o V de Vingança, um membro da Corte das Corujas, o Capitão América e o Homem-Aranha de Barman. O Coringa e Exterminador estavam de costas, mas as máscaras deles são bem legais e você confere aí no vídeo. Bom, esses daí são os personagens live action, mas nós temos também os personagens que são os protagonistas de nossa história, que são bonecos. Esses daqui eu fotografei no meu mini estúdio. E agora vem a segunda dica, que referência é ouro. Eu já sabia que o Stan Lee iria lutar com o Hulk, mas eu não tinha tanta clareza de como seria essa luta. E aí eu me lembrei de um jogo também que é mais ou menos dessa década aí, ó, de 1990, que é o Marvel vs Capcom. E foi justamente dele que a gente pegou todas as referências de pose, tanto para o Hulk quanto para o Stan Lee. No caso do Stan Lee, eu utilizei a referência dos golpes do Capitão América. Você confere aí na tela todas as fotos de referência. Uma outra parte que foi super importante é a locução. Eu estava combinando com o meu cunhado para poder fazer a voz do Hulk. Acabou que a gente se desencontrou de tempo, né, de produção, e eu mesmo fiz a voz do Hulk. Inclusive aqui na descrição você encontra o link do tutorial do canal Film Learning, que mostra como a gente faz esse efeito da voz do Hulk no programa Audition. Confira lá depois. E para a voz do Stan Lee eu não teria como fazer a voz. Então eu propus ao meu sogro para poder fazer a voz do Stan Lee e ele gentilmente aceitou. Nós fizemos a gravação lá na casa dele e o resultado é o que você viu aí no vídeo. Ficou super bacana, vamos falar a verdade. Entrando agora na etapa de pós-produção, que é a parte punkzeira, né, que eu gastei muitas horas, inclusive com infinitos travamentos do After Effects. Ele ficou super pesado. Eu tive que usar ali várias dicas dos meus professores de motion para poder aliviar o peso das cenas, transformando o máximo de itens possíveis em pré-comps para poder aliviar, porque se você tiver ali, ó, sei lá, 30 camadas direto, o After pesa, então é necessário aliviar. E aí eu tive que fazer vários paranauês aí para a coisa fluir, porque estava difícil de prosseguir, viu? Eu utilizei no After o plugin Element 3D, que é do Video Copilot, e nele, inclusive, eu utilizei também um pacote de elementos 3D que também é do Video Copilot, que é o Metropolitan, que são prédios que nos permitem criar aqui uma cidade. Um detalhe que foi muito importante, né, para a minha produção e que é importante para qualquer produção cinematográfica ou que segue mais ou menos essa linha, é a paleta de cores. Eu desliguei aqui as luzes para você poder perceber como foi a aplicação aqui da minha paleta.
Na luz ambiente nós temos o azul escuro, que é próximo do roxo até por causa da ambientação ali, né? E também tive uma luz paralela, que é uma tonalidade um pouco mais clara, como você consegue perceber aqui no próprio After. Vou mostrar para você aqui essas cores. E as luzes ficaram com essa aura rosada por causa também da minha paleta. Eu alterei no Element 3D a cor das minhas luzes. E foi justamente aqui, ó, no efeito de glow, eu apliquei o rosa que é daquela minha paleta. Eu ainda não tenho domínio de câmera 3D do jeito que eu gostaria, mas eu consegui fazer aqui tudo que eu precisava. Inclusive, eu trabalhei aqui, ó, com enquadramentos. Eu tenho aqui, ó, esse enquadramento 1, que me mantinha já na posição que a gente utilizou lá no vídeo, e tenho o enquadramento 2, que faz parte da segunda cena, já que é a continuidade, né, daquela primeira. E da mesma forma como na cena 1, eu precisei aplicar aqui dentro do bar a paleta de cores para fazer esse ambiente no estilo neon ou cyberpunk, como eu já havia predefinido. Eu inseri aqui 3 tipos de luzes. Eu vou apagar todas para que você consiga perceber. Esse aqui é o ambiente sem iluminação alguma. É o que o programa nos entrega. Eu apliquei primeiro uma luz ambiente, que já deu aquele tom, acho que azulado, se eu não me engano. O tom é azul, é o mesmo da cena anterior. Agora eu tive que aplicar também uma luz de lâmpada, que ela fica aqui, ó, no canto superior esquerdo, daqui a pouco vocês vão ver. E eu precisei também iluminar um pouco mais essa cena colocando uma luz aqui à direita, senão ia ficar super escuro. E como é que eu me inseri no cenário 3D? Vou mostrar para você. Ó, estou aqui na camada do Element 3D, a gente entra em Scene Setup. Bom, o After acabou de travar, é para você ver o que eu passei na produção desse vídeo. Bora ver se agora vai. Tentar entrar no Scene Setup. Abriu, agora abriu. Aqui, ó, no ambiente 3D, ó, você vai perceber que eu inseri aqui o fliperama, tem os personagens, tem até uma katana que eu pus aqui no canto, mas ela não tinha como ser vista no vídeo porque tem os personagens que ficam aqui na frente e ela também ficou ali muito escondida. Então vou mostrar aqui para você como é que eu me inseri como um objeto 3D aqui, só que fininho, né? Porque eu não tenho volume, eu sou só uma imagem que foi inserida. Eu vou utilizar esse aqui como modelo para você compreender. Esse aqui é o Spider 4. Na verdade, o que eu utilizei aqui como recurso, apenas criei aqui, ó, um objeto plano, coloquei ele aqui na vertical e me apliquei como uma textura especial aqui, ó. Só que qual que é a questão? Ó, se esse Alpha Threshold estiver em 0, você percebe que o objeto vai ter a sua borda normal, né? Então, quando a gente amplia aqui, ó, o Alpha Threshold, a gente remove aquela borda e aí fica fácil, então, aplicar esse tipo de efeito. Aí depois é só reposicionar aqui na cena da forma que você quiser. Esse recurso do Element 3D é bem interessante. Só que tem um outro detalhe. Isso aqui eu utilizei um Custom Layer, que é uma camada customizada ou personalizada, né? Isso é feito lá fora. Deixa eu cancelar aqui. Aqui, ó, na camada que a gente aplicou o Element 3D, nós temos aqui, ó, Custom Layers. E aqui a gente tem também Custom Texture Maps. Praticamente todos estão ocupados porque eu tive que aplicar essas camadas personalizadas e aqui são 10 que a gente pode utilizar. Por isso que assim, é importante saber também distribuir o número de personagens que você colocaria em cada cena para não ter, né, problema de não ter como colocar tanta gente ali aparecendo. E no caso aqui, ele está na camada 4, que é o Spider 4. Então, basta eu conferir aqui, ó. É justamente isso. Inclusive, esses objetos aqui em camadas, eles ficam ocultos porque eles estão internamente aparecendo e não como se fosse um objeto solto aqui, né? Eles estão fazendo parte do ambiente 3D. O que é diferente para as cenas em que eu tenho as fotos, né, dos bonecos. Aí sim, eles são elementos soltos no cenário que a gente tem que fazer o reposicionamento 3D e tentar casar ali o tamanho, né, a proporção e até inclusive a posição. Bora conferir agora no Photoshop as fotos recortadas. Essa aqui era apenas a foto referência, eu inclusive tinha deixado aqui o escudo, que é o plot twist da animação, né?
ninguém tinha visto que tinha um escudo aqui no canto, que é o que o Stan Lee chuta, enfim, ele espanca depois o Hulk. Como você consegue perceber aí na tela, essas imagens têm alta resolução, foram tiradas com essa mesma câmera, a Canon SL3, e aqui eu tive que aplicar alguns efeitos para poder fazer com que esses personagens participassem também daquele cenário. Eu tive que elevar a exposição porque ele estava ficando muito escuro lá naquele cenário. Aí depois eu apliquei curvas aqui para fazer um contraste e depois tivemos aqui esse Color Lookup, que é uma camada para poder aplicar a paleta de cores nesta foto. Então o resultado é justamente esse aqui que aparece lá no vídeo também. Essa aqui já é a foto do Hulk com Stan Lee. Essa aqui é aquele primeiro encontro deles. Aqui ainda era a posição normal, antes do Hulk empurrar o Stan Lee para o lado, né, e começar a treta toda. Como você confere aí na tela, o Stan Lee já possui o seu próprio escudo, mas eu não queria utilizar um escudo com a assinatura dele. Então, o que eu decidi? Eu procurei lá no Sketchfab um escudo do Capitão América em 3D. E aí eu encontrei esse aqui, ó, que ele é maravilhoso, você percebe inclusive uma belíssima iluminação aqui na própria exibição do site, e foi justamente o que eu fiz para poder inserir lá no Stan Lee. Eu movimentava aqui, printava essa tela, depois fazia o recorte e jogava para o Photoshop. Aí tanto que eu inseri aqui o escudo, depois repliquei, já colocando um motion blur, aí fui fazendo a mesma coisa até aqui embaixo para causar essa sensação de movimento. E todas as cenas do Stan Lee apresentadas nesse vídeo utilizaram justamente aquele escudo 3D. Aí eu apliquei nele também aquela paleta de cores para ele não ficar com a cor pura, mas a cor natural dele seria essa aqui. E aqui fica então a dica número 3. Para você que faz composição no Photoshop e às vezes precisa de um objeto numa posição exata que o seu personagem, sei lá, alguma coisa está, a minha dica é justamente essa: você utilizar o site do Sketchfab, você posiciona o objeto da forma que você precisa, você printa a tela, depois você só remove o fundo e aí tem certeza que vai facilitar bastante a sua vida. A partida de Street Fighter gravada foi eu jogando com a Nani, e aqui tem uma observação: eu não havia pensado já assim no roteiro, como ficou claro já no início do vídeo, como seria o desfecho dessa história. E então aquela questão da frase "You win", né, do Street Fighter, no final, depois que o Stan Lee espanca o Hulk, eu não havia considerado isso, mas depois é que me ocorreu, como tinha essa margem criativa livre, aí acho que encaixou perfeitamente. O diálogo é o conflito da história. Nós temos ali esses dois personagens e é justamente ali que se dá a treta da coisa toda. A luta é o clímax. Eu sei, assim, eu gastei em torno de 5 horas para poder fazer aquela animação lá dos personagens lutando. E qual é a questão? O Stan Lee, para quem não sabe, ele tem um personagem na Marvel que o representa. E na verdade não é um personagem, é uma entidade, que é o aquele acima de todos. Então, qual que foi a questão aqui que eu pensei? Bom, ele iria bater no Hulk de qualquer forma, mas eu optei por fazer algo similar a alguns animes e também em jogos de luta, quando se dá um especial que o fundo da tela muda. O que acontece ali na realidade é que o Stan Lee entrou numa hipervelocidade, por isso que o Hulk toma pancada e ele movimenta pouco. Quem assistiu Yu Yu Hakusho no Torneio das Trevas tinha diversas lutas em que os personagens eram tão velozes que só outros personagens velozes conseguiam ver quantos golpes foram desferidos ali, que é o caso do Kurama enxergando movimentos que o Kuwabara nem sonhava que tinham ocorrido. E assim sendo, é como se aquela cena nem tivesse ocorrido na frente daquelas pessoas. Elas do nada só perceberam o Hulk voando lá para o lado do balcão, batendo na parede e caindo lá para trás, né? O plot twist, como eu avisei, é justamente a questão do escudo que estava ali embaixo do lado esquerdo do fliperama. E para quem tiver interesse em aprender como fazer um fundo de ação como o que eu utilizei, esse aí eu segui o tutorial do canal Noble Creative. Também se encontra na descrição do vídeo. E uma dica aqui para a galera que utiliza o After Effects é você ter uma cena em que você faz ali aquele trabalho todo, né, de movimentação, e uma cena para poder fazer a finalização, que foi o caso aqui. Eu utilizei
objetos nulos para poder fazer esse efeito aqui, ó, de pancada, ó, tem uma movimentação de tela, e eu fiz justamente com uma cena à parte. Então, essa aí é uma dica que eu aprendi com o Levi Motion, que é um grande professor de Motion Graphics. E essa aí é a dica número 4. Como o Stan Lee é um personagem icônico, eu queria um desfecho que fosse memorável e também remetesse um pouco ali da década de 1990. Então, tivemos ali o desfecho do Looney Tunes, inclusive também é um tutorial de After Effects que eu aprendi com o canal Easy After Effects. Está na descrição do vídeo aí o tutorial para quem quiser fazer algo próximo ou mesmo que eu mostrei aí. Aqueles créditos que sobem no final do vídeo também são fruto de um tutorial que eu assisti do Tunnel Vision TV, está aí também na descrição do vídeo. Eu exportei todas as cenas do After com som, inclusive quando tinha igual, por exemplo, o som do Street Fighter, para eu poder casar depois as cenas aqui no Premiere Pro. E aqui eu fiz também a ambientação, a trilha sonora e SFX, que são os efeitos sonoros. Vocês conseguem perceber aqui, ó, nessa região, que tem muita coisa que eu tive que inserir para poder compreender com maior veracidade possível ali a questão dos impactos, a super velocidade do Stan Lee e tudo mais que faz parte dessa animação aí, desse motion. E as músicas que eu utilizei aqui foram retiradas do site Envato Elements e foram cedidas pelo meu amigo Hugo Flores, ele que tem assinatura lá, e ele me forneceu aí esses arquivos, e eles foram essenciais porque quando se fala de trilha sonora, dificilmente você consegue encontrar músicas de qualidade em serviços que são gratuitos. A gente tem ali a biblioteca do YouTube, tem coisa pra caramba, mas é muito difícil de navegar, não tem uma organização fácil, e aí, nesse sentido, a Envato cumpre muito melhor esse papel, porque você consegue ali filtrar por estilo de música, ritmo e vários outros filtros ali para poder facilitar que você encontre justamente aquilo que você está buscando. E a gente encerra com a frase Excelsior, que ela não poderia faltar de forma alguma nesse vídeo, né? Afinal de contas, ela é uma frase icônica do Stan Lee, inclusive para quem jogou os jogos do Lego, né? Marvel Super Heroes, o Stan Lee, o personagem é super divertido. Se você gostou, comente aí embaixo, me fale também o que você achou dessa produção, entendendo que ela não é uma produção hollywoodiana, porque os defeitos estão visíveis, mas eu fiz ali o meu melhor em tudo que eu podia fazer. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva, ajude o canal a crescer. Eu fico por aqui, mas lembre-se, educar é amor. Um forte abraço e tamo junto! 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the a.m. that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by.